Bom, pessoal, então a partir de agora a gente está gravando a aula, a tela está carregando aí, acho que deve ter carregado para vocês já. Então, hoje o conteúdo vai ser dimensionamento da flexão, tá? Espero terminar aqui o dimensionamento de seções retangulares, a gente sair daqui, né, com o objetivo de estar dimensionando aí uma seção retangular, tá? E na aula que vem a gente pega a seção T e a armadura comprimida, tá? A aula que vem, que seria só depois do recesso. Eu vou tentar até gravar essa aula aí, para disponibilizar também já. Senão, na primeira semana do recesso, a gente já volta com isso. Tá. Então, o nome do conteúdo aqui, tá, pessoal? O grande conteúdo que a gente está fazendo é dimensionamentos à flexão de vigas, tá? Então, qualquer livro de concreto armado que você pegar, a maioria, pelo menos, e no próprio conteúdo aí da plano de aula da disciplina vai estar com esse título, dimensionamento de vigas, né? Aí vai ter o dimensionamento à flexão e o dimensionamento ao esforço cortante, beleza? No caso, no final dessa primeira parte da aula, né, que a gente vai dividir em duas, vamos fazer um intervalozinho, daqui a 1h30 mais ou menos, o que eu espero que vocês entendam é que esse título, na verdade, vai mudar, né? Eu já vou dar o spoiler aqui. A gente vai estar trabalhando com dimensionamento à flexão simples e reta, tá? Flexão simples e reta. E puxando mais lá de mecânica dos sólidos, né? Das definições de mecânica dos sólidos. Então, o que nós vamos estar aprendendo aqui a dimensionar seriam elementos submetidos à flexão simples e reta. Tá. Vale destacar, já de início, que o dimensionamento de vigas de concreto armado é bastante diferente dos outros elementos estruturais, seja aço e seja madeira, tá? Principalmente porque se trata de um elemento heterogêneo, né, em que ele tem dois componentes, dois materiais que o compõem, né, que seria o concreto e o aço. E, na verdade, a armadura poderia ser qualquer uma, tá, pessoal? Então, essa teoria que a gente está vendo aqui, a armadura não necessariamente precisaria ser de aço. Perceba que tem até uma palestra, posso disponibilizar para vocês depois no canal da ABS aí, que é, por exemplo, sobre o dimensionamento com barras de FRP, né? Fiber Reinforcement Polymerics, né? Então, basicamente as barras, ao invés de você usar barras de aço, você utiliza barras de fibras, né? Geralmente poliméricas, né? De carbono, de vidro, tem um monte aí de fibra. Você envolve em resina, né? Que aí seria o polímero principal, que vai unir tudo, né? E aí fabrica uma barra, tá? Uma barra bem semelhante a de aço, só que com características totalmente diferentes. Então, quem tiver interesse, entra lá no canal da ABS no YouTube, tem recente, eu acho que há 3 semanas atrás. Muito interessante, inclusive, quem estava me questionando sobre isso foi meu irmão, semana passada, foi retrasada, e aí eu vinha a ler algumas coisas a mais, porque eu já tinha noção disso daí, mas parei, porque não ia ser aplicável, isso, ao meu ver, ainda não vai ser aplicável de forma significativa pelos próximos 10 anos, eu acho que não vai ser, posso estar enganado, é só uma previsão achismo, né, puro achismo, mas baseado em alguns fatores, né? E aí meu irmão ligou, dizendo que meu irmão é consultor, né? Ele é engenheiro civil, mas ele trabalha como consultor não de engenharia, provavelmente dito, mas de gestão, tá? Empresarial, mas trabalha nas construtoras, como gestão empresarial de construtoras. E aí, um cliente dele perguntou sobre queria usar, estava interessado, porque eu não sei se vocês receberam os vídeos, né? Às vezes uns vídeos viralizam, né, no WhatsApp, no
nas redes sociais aí tem um vídeo de barras poliméricas aí viralizando. Eu recebi de uns 4 grupos. Meu pai me mandou, esse meu irmão me mandou também. Marketing, né, pessoal? Marketing digital hoje é assim mesmo. Mas aí o cliente dele se interessou, né, o construtor. Mas aí eu citei, né, os pontos ainda de gargalo desse material. É interessante, tá? Assiste essa palestra, não vamos perder muito tempo aqui. Mas basicamente o dimensionamento é igual. Seja se você for usar uma barra polimérica, seja se você for utilizar aqui um aço. A diferença vai ser na aderência e no comportamento do material em si, né? Então, no aço a gente viu que o comportamento que a gente previa do aço perdão. Pessoal, eu vou ter que ajustar aqui, só um minutinho. Peço perdão, que a minha mesa está no monitor errado. Eu aprendi a fazer isso agora de manhã, então aparentemente não aprendi corretamente, mas deixa eu testar aqui. Ainda está em cima. Agora está embaixo. Beleza. Então, fechar aqui. Agora estava certo, né? Não sei porque estava dando errado, mas deixa eu ver aqui. Voltou para cima. Será que eu tenho que salvar de alguma forma? Deixa eu. Não estou sabendo salvar. Tá no monitor 2. Aqui, quando eu abro, isso aqui tá. Ah, é o Anutri. Perfeito. Perfeito. Acho que agora vai. Beleza. Então, a gente viu que o diagrama do aço, né? Tava. Que a gente vai considerar aqui no curso, né? Seja tração, seja compressão, isso aqui é espelhado, né? Então, o diagrama de tensão e deformação vai ser uma reta, né? E depois uma constante aqui, né? Que seria o patamar de escoamento, tá? Então, a gente vai considerar que isso daqui é a tensão do escoamento, seja característico, seja de projeto, tá? Dependendo do que a gente avalia aí. E E no caso do material polimérico é completamente diferente. Ele geralmente, assim, usualmente, né? Esse aqui é só ilustrativo, mas ele vai ser algo assim. Tá? Vai ser uma reta só vai ter a fase elástica, não tem a fase plástica. Ele é bem mais abatido, tá? O que implica que ele deforma mais, tá? E ele tem uma ruptura brusca, ou seja, ele não tem um patamar de escoamento, tá? Então, devido a essas características, alguma coisa no dimensionamento vai mudar, mas a mecânica que a gente vai utilizar, né, a forma de equilíbrio, tudo é a mesma coisa. Perfeito? Então, só dando esse parênteses, voltemos para o conteúdo. Então, eu falei para vocês que o dimensionamento que aqui a gente vai aprender é justamente o dimensionamento à flexão, tá? Reta e simples. Então, inicialmente, vamos dar uma revisada aqui em mecânica dos sólidos, né? Alguns de vocês estão pagando aí outras disciplinas comigo, já pagaram, estão pagando também metálicos, tá? Mas paciência aí, eu acho que a gente precisa uniformizar aqui o conhecimento, né? E por isso vamos com calma. Então, quando a gente vê lá a teoria da flexão, né? Para um elemento homogêneo, né? Na, 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 na disciplina de mecânica dos sólidos, né? Vamos supor que seja um elemento, uma seção retangular, uma seção transversal retangular, né? Em que eu tenha
uma dimensão aqui que eu vou chamar. E a gente vai usar essa nomenclatura. Opa. A gente vai usar essa nomenclatura ao longo de todo o curso, tá? BW. Esse W vem de web, tá? Que aqui no Brasil a gente chamaria de alma, tá? No caso, para uma seção retangular, isso não faz muito sentido, tá? A gente poderia chamar só de B. Mas como a gente vai trabalhar também com seção T, né? Então, se a gente tivesse uma seção T aqui só, que a gente vai ver na próxima aula, então BW seria isso aqui, tá? Seria a largura da alma, e aqui eu teria BF, geralmente, tá? Que a gente chama que esse F seria de flange, tá? Em inglês. Seria a mesa, né? Tá? A largura da mesa. Vocês já ouviram falar esses termos, pessoal? Acho que quem está pagando suas disciplinas de metálicas, de madeira, acho que viram, né? Principalmente metálica. Mas para alguns de vocês talvez seja novidade. Então, e aqui nós vamos denominar de altura, tá? Então, nós estamos supondo aqui de início que a gente vai ter aqui, isso aqui seria o nosso eixo X, tá? E esse daqui seria o nosso eixo Y, né? Y. E imaginando, né, que opa. Imaginando aqui que a flexão, né, agora, isso aqui seria a vista lateral da viga, tá? Que é a vista lateral da viga. Que aqui eu tenho o meu eixo Z, tá? E aqui eu tenho meu eixo Y, beleza? Então, Z seria o eixo no comprimento, né, da viga, tá? E imaginando que o momento fletor que a gente vai estar trabalhando aqui, tá, pessoal, vai estar em torno sempre em torno do eixo X, tá? Então, o momento fletor está atuando aqui, tá? Olhando assim, vetorialmente, né, dessa forma, tá? Esse seria o nosso momento, que eu vou chamar momento MD, tá? Que seria o momento de projeto, tá? O Dzinho vem de design, né? E por se tratar de uma viga retangular, né? O nosso eixo, o nosso centro de gravidade, perdão, né? Nosso CG, a gente sabe já por definição que ele vai estar justamente no ponto central da seção, né? Então, aqui eu teria H sobre 2, né? Aqui eu teria B sobre 2, né? Perdão, o errozinho aí, tá? BW sobre 2. E por que a gente sabe isso? Né? Veja, se a gente está determinando que o nosso eixo cartesiano vai estar aqui iniciando no centro de gravidade, ou no ponto central da viga, né? E os meus eixos, tá? Os meus eixos de referência, X e Y, são eixos de simetria, tá? E aqui claramente está um eixo de simetria. Então, tanto X e Y, né? Eu posso afirmar com certeza que o meu centro de gravidade estará nesse ponto, tá? Nesse ponto, por conta justamente da simetria. Obviamente que aqui eu estou trabalhando como se fosse uma seção homogênea, né? De mesma material, tá? O que está errado, está equivocado para o concreto armado, mas vamos iniciar com essa ideia, tá? E posteriormente a gente faz as modificações necessárias. Bom, admitindo ainda que se esse é o meu centro de gravidade, né, da seção, e eu tenho aqui o material elástico linear, tá? Perfeito? Existe nesse ponto aqui, justamente nesse ponto, tá? Estará localizado a minha linha neutra, né? Alguém lembra, pessoal, a definição de linha neutra? É onde não tem nem tração nem compressão, né, professor? Beleza. É onde
onde não tem tensões, né? Minhas tensões são nulas, e onde as minhas deformações são nulas também, né? Porque justamente, se a gente aplica esse momento dessa forma, nessa seção reta, né? O que ela tende a fazer é girar, tá? O que ela tende a fazer é girar. Então, aqui imaginando deformações, tá? Imaginando deformações, a gente vai imaginar que sempre essa viga submetida a esse momento fletor, tá? Vai simplesmente girar, tá? Essa seção vai simplesmente girar em torno, e aí o ponto, né, de giro seria justamente, estaria justamente localizado na minha linha neutra. Né? E a gente poderia dizer que esse giro a gente vai chamar de θ, mas eu já vou aplicar aqui direto a equação, né? A equação final. Eu não vou estar explicando o conteúdo como um todo, mas veja que como isso aqui é uma reta, tá? Como isso aqui é uma reta, se eu quero saber quem é essa deformada aqui, tá? O quanto que esse ponto está deformando, e esse ponto estaria a uma distância y da minha linha neutra, né? Lembrando que y vai ser, a gente vai tomar como referência justamente o ponto 00 aqui, que seria em cima da linha neutra, né? Para cima ele é positivo, para baixo ele é negativo, tá? Ou seja, essa deformação vai depender da posição y. Veja que quanto maior y, né, ou menor, tá? Porque aqui seria negativo, né? Ou seja, quanto maior o módulo de y, vamos dizer assim, maior a deformada, né? Então a gente vê que a gente consegue correlacionar essa deformada com esse θ aqui, mas esse θ a gente também consegue correlacionar com o momento fletor. Então, portanto, já colocando aqui a equação final, né? A gente sabe que essa deformada por y vai ser nada mais, nada menos do que menos, tá? O momento fletor aplicado multiplicado por y, tá? Em que y é a variável dessa equação e o momento a gente conheceria, supostamente conheceria, tá? Dividido pela rigidez da flexão, né? Esse termo eu já expliquei, eu não sei se foi nessa disciplina, foi em outra, mas esse termo a gente chama eu chamo de rigidez, tá? A gente está no dia a dia aqui da prática. Mas a rigidez, teoricamente, é outra coisa. Mas os parâmetros que influenciam diretamente a rigidez, que a gente pode controlar como engenheiros, né? Seria justamente o modo de elasticidade do material, né? Quanto maior o modo de elasticidade, mais rígido é o material. Né? Então, portanto, aqui entre esses dois materiais, né? Aço e barras poliméricas, o aço com certeza é mais rígido, tá? Ou seja, ele se deforma menos para o mesmo nível de tensão, tá? E a gente tem as propriedades geométricas, né? O momento de inércia da seção transversal. Aqui, muitas vezes, eu vou ignorar o índice aqui, né? Porque se a gente está trabalhando com flexão em torno do eixo X, com certeza essa inércia que a gente quer é justamente a inércia em torno do eixo X, tá, pessoal? Então, se esse momento aqui gira em torno do eixo X, né? A inércia que a gente quer é a inércia do eixo X. E, usualmente, é assim, tá, pessoal? Na prática do dia a dia, as vigas fletem dessa forma, né? Porque as cargas são gravitacionais, então as cargas geralmente estão nessa direção aqui, beleza? Então a flexão que ocorre geralmente é essa. Sempre vai acontecer? Não. Por exemplo, você pode ter um muro de contenção feito em grelha, né? Então, olhando de frente o muro, ao invés de você fazer um muro de concreto armado todo, uma placa de concreto armado todo, você pode fazer como se fosse uma malha, né, de vigas, tá? Então, por exemplo, aqui 3 vigas, né? E faz 3 pilares, por exemplo, aqui. Tá? E aí você tem um muro, né? Aqui é um vazio que você vai preencher com alguma coisa, uma alvenaria. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de muro, não, tá? Mas existe a possibilidade, né? E aí, nesse aspecto, nesse caso, olhando de lado, né? Agora, a gente tem uma viga aqui, vai ter uma viga aqui, em seção, né? Tô falando, seção transversal, vai ter uma viga aqui embaixo, tá? Aqui seria as alvenarias complementando. E o nosso carregamento, como é um muro para conter solo, né? Vamos supor, a gente tem aqui um carregamento transversal assim, né? Então, o principal, apesar de eu ter um carregamento assim também, que seria do próprio peso da alvenaria, né? O principal carregamento é horizontal, né?
Então, eu vou ter um carregamento horizontal. Na verdade, essa viga, com certeza, estaria submetida a uma flexão oblíqua, né? Que aí é uma outra coisa que a gente vai ver aqui no curso, tá? Mas é uma revisão, vocês já viram, mas aqui seria uma revisão. Mas supondo que essa carga aqui é muito pequena, tá? E geralmente é. Então, a gente poderia admitir que a flexão dessas vigas estariam se dando nesse sentido, tá? Mas aí o que a gente pode fazer aqui para simplificar é simplesmente chamar isso daqui de largura, né? E isso daqui de altura, né? Só inverter as nomenclaturas, tá? E aí, nesse caso, sempre estaria girando aqui em torno do eixo X, que estaria cortando a altura pela metade. Beleza, pessoal? Então, não sei se ficou muito confuso essa ideia aí, mas... Bom, basicamente, o que eu estou falando para vocês é que a gente vai simplificar aqui, né? E a gente pode chamar de inércia, e essa inércia sempre vai ser em torno do eixo que o momento vai estar atuando. Já que a gente só tem um momento atuando, porque justamente a gente vai estar trabalhando com flexão reta. Então, isso aqui é a definição de flexão reta, tá? Flexão reta, tá? Porque o momento resultante, né? O momento resultante MD coincide com um dos eixos cartesianos que nós estamos utilizando para o dimensionamento, que seria, no caso aqui, o eixo X, né? Eu poderia também ter flexão reta se o momento fletor estivesse atuando apenas no eixo Y, beleza? Mas não vem ao caso, tá? A gente vai geralmente admitir que o momento está girando aqui em torno do eixo X, tá? Se lembra, pessoal, essa definição de flexão reta? Silêncio. Estamos escutando aí? Professor, eu vou arriscar, assim. Eu acho que essa é quando tem só um eixo, uma coisa que ele gira em torno de um eixo só. Mas não sei dizer. Exato. Né? E aí eu vou mostrar já graficamente para vocês, tá? Mas basicamente, veja, ó, qualquer altura y que eu pegar, essa mesma aqui, verdinha, tá? As deformadas são constantes para qualquer ponto da largura, tá? Então, veja, a minha deformada só depende de y, não depende da posição x, tá? Da minha seção. E por isso a gente chama que é uma flexão reta, porque a inclinação dessa reta aqui, tá? Que eu não vou chamar teto não, para não confundir com esse teto, não é a mesma coisa. Chamar-se lá de alfa, tá? Alfa, esse alfa é igual a zero, né? Que é a inclinação dessa reta da minha linha neutra e, por consequência, de qualquer reta de distribuição de tensões uniforme, né? De isolinhas, tá? As minhas isolinhas de tensões e deformações vão ser com inclinação zero, tá? Seja ou inclinação zero ou inclinação 90, né? A depender, ou seja, vão ser retas, né? Tá? Vão formar um ângulo reto com os eixos, tá? Como minha flexão é em torno do eixo X, portanto, meu alfa aqui é zero em relação ao eixo X. Tá? Mas, só para destacar, eu não vou estar colocando esse X aqui, tá? Mas vocês precisam entender isso daí, tá? O que vocês estão fazendo. E considerando que esse material é elástico linear, né? A gente admite que a tensão é igual a modularidade vezes deformação e lei de Hooke, né, pessoal? Que vocês já estão cansados de ver isso, tá? A gente está considerando ou seja, a gente está considerando o material exatamente como esse azulzinho aqui, ó, tá? Reto, tá? Do início ao fim, né? Então, para esse caso aqui, tá, pessoal? Não é para o concreto armado, estou dizendo para esse caso aqui em que o material é elástico linear, essa teoria lá de mecânica dos sólidos. Então, a gente pode admitir que a tensão a gente pode encontrar, né, fazendo momento fletor multiplicado por y dividido apenas pela inércia, né? Eu ignoro o módulo elasticidade do material agora, tá? E se a gente for aplicar essa ideia aqui, tá? Então, menos momento de vezes y dividido por i, né? E aí, obviamente, que eu não disse quem era momento fletor, então vou dizer aqui quem é, sei lá, vou chutar um valor 100
kN vezes metro. Opa. Tá. E o momento de inércia também eu não sei quem é, mas eu vou admitir uma dimensão, sei lá, usual, uma seção com 20 por 50, tá? Seção transversal retangular, né? Tá? Então, a minha inércia em torno do eixo X, né? Em que H seria a altura, né? Então, vai ser W vezes a altura ao cubo, né? Dividido por 12. Acho que vocês também estão cansados de fazer isso. Bem simples. Não importa a unidade aqui, o programa vai calcular correto, tá? Mas só para ficar tudo em centímetros. Então, aqui ele está calculando, tá? Se eu botar um igual, ele vai dar erro, porque eu não disse quem era y, né? Eu preciso declarar valores para y. Mas eu não vou fazer isso, porque o que eu vou estar fazendo é o seguinte, vou botar aqui um gráfico do tipo contour, e aqui, deixa eu só ver aqui o que é que tem. Vou botar aqui só um. Só a questão do... Não precisaria botar em função de x, já que não tem x aqui desse lado, né? Mas o programa só aceita com duas variáveis. Então, deixa eu só ver aqui que unidade está isso. Newtons por metro cúbico, tá, né? Tem algum erro aqui. Tá, y tem que entrar aqui em centímetros, tá? Aqui, beleza. Então tá em megapascal agora. Então, vamos fazer em megapascal. Vamos fixar os eixos em 0, 0, tá? Então aqui está o eixo 0, x e y. Vamos delimitar os limites, botar os limites agora, né? Aqui seria y dividido por 2, né? Não sei se eu consigo colocar aqui fórmula. Não consigo. Na verdade, eu não declarei quem era y, né? Então vai ser h dividido por 2, na verdade. Também não vai. Então, deixa eu botar aqui... acho que é por conta da unidade. Mas aí eu vou botar manual mesmo. Aqui vai ser 25. Aqui embaixo vai ser menos 25, que é a altura, né? Aqui vai ser menos 10. E aqui vai ser mais 10. Aqui. E aí eu vou reduzir aqui só para ficar meio que na proporção, né? Então eu tenho aqui a minha viga, pessoal, tá? Ó, a viga é 50, tá? Vai de mais 25 até menos 25. Vou aumentar aqui a... Opa. Tá. Não está correto, né? Aqui... Agora está correto. Vai de mais 25 até menos 25, tá? E vai de menos 10 até mais 10. Portanto, ele tem 20 de largura por 50 de altura, tá? E ver como as tensões se distribuem, né? Cada cor dessa, a tensão vai variando. Em que vermelho aqui é a tensão máxima positiva, tá? E a tensão azul aqui é a tensão máxima negativa, né? Vamos dizer assim, máxima de compressão. Beleza? Então, se eu tenho um momento fletor positivo, a minha fibra superior comprime e a minha fibra inferior traciona. Beleza? E por isso que ela é uma flexão reta, tá, pessoal? Então, perceba que as minhas linhas aqui, ó, tá? Isolinhas, e inclusive a minha linha neutra, tá? Ela forma um ângulo zero com o eixo X, tá? Eu poderia ter também essa tensão variando com X, tá? Mas agora eu vou tirar o negativo. Por que esse negativo? Porque não tem esse negativo. Vem da teoria, tá? Da descrição dos eixos, tá? Eu não vou entrar aqui muito no caso. Se eu tenho um momento positivo... Só um minutinho, não. O menos continuaria aqui nesse caso, para esse eixo que eu estou fazendo.
Se o eixo é positivo para a direita, e eu aplico o momento fletor positivo, não estava certo antes. Não. Momento fletor positivo. Só ver aqui uma coisa, tá, pessoal? Na verdade, se eu estou usando o eixo para a direita, a minha equação de y é positiva, tá? É negativa, né? A minha definição, pessoal, de momento fletor positivo e negativo é positivo está comprimindo a fibra superior e tracionando a fibra superior. Então, esse negativo tem que aparecer aqui, tá? Já no caso do eixo X, aumento fletor positivo tem que estar comprimindo a fibra superior, que seria esse daqui. Então, tá perfeito. Então, aumento fletor positivo comprimindo a fibra superior, que seria essa daqui, né, já que o eixo está para a direita. Beleza? E está tracionando essa fibra aqui. Mas veja que as minhas isolinhas continuam retas, tá? As minhas isolinhas continuam retas. Essa questão do sinal aqui para o nosso curso não vai importar muito, não. Vocês vão entender o porquê depois, tá? Mas veja que minhas isolinhas continuam retas, porém, formando um ângulo reto agora com eixo X, né? Ou ângulo igual a zero com eixo Y, beleza? Então, aqui continua sendo uma flexão reta e é por isso da definição, tá? Mas, se eu entro aqui com as duas componentes, né? Ou seja, supondo que eu tenho flexão em torno dos dois eixos e sobrepondo os efeitos, tá? E vale destacar que agora precisa... tá. Isso aqui tá errado, né? Apesar de que não vai influenciar, porque isso aqui eu teria que usar o IY, né? E agora sim eu vou denominar isso como X. E Y seria diferente, tá? Seria esse aqui é o cubo, isso aqui esse é o cubo, né? Então, inércia em torno do eixo X, inércia em torno do eixo Y. Como aqui esse meu momento é em torno do eixo, e aqui eu vou ter que botar em Y, tá? Normalmente é em torno do eixo Y, então a flexão vai se dar aqui, ó, variando em X, tá? Agora, se eu somo esse efeito aqui com a parcela da rotação em torno do eixo X, tá? E aí eu preciso declarar quem seria o MX. E vamos dizer que o MX, sei lá, é 50. Perceba que falta mais o quê? Tá. Preciso botar aqui que é centímetro também. Perceba que agora a minha flexão, ó, tá? Está ocorrendo de forma oblíqua, que a gente chama, né? Então, as linhas, né, as isolinhas estão inclinadas em relação aos eixos principais, tá? Ou seja, meu momento fletor resultante, né, não é nem em torno do eixo X, nem em torno do eixo Y. Tá? O momento fletor resultante está fora dos eixos principais. Pessoal, essa equação aqui, lá de mecânica dos sólidos, o professor deve ter falado para vocês, se vocês, não sei se vocês se lembram, mas ele deve ter falado, que essa equação aqui só é válida para quando você tem flexão, quando os eixos de referência X e Y, tá, se confundem com o eixo principal, eixo de inércia principal, né, da seção transversal, né? Então, lá de mecânica dos sólidos 1, tá, pessoal? Lá de mecânica dos sólidos 1, você tem uma seção aqui genérica, tá? Se isso aqui é seu X, isso aqui é seu Y, tá? E aí o centro de gravidade você não sabe onde é, inclusive, né? Você tem que calcular, você vai aprender a calcular a inércia em torno do eixo X, a inércia em torno do eixo Y, e também aprender a calcular a inércia XY, né? Que fisicamente não tem muito sentido, tá? Mas que ela serve justamente para seções assim genéricas, né? Porque uma seção como essa, tá? Em que não há simetria alguma, tá? Com certeza
eu sei que meus eixos principais de inércia, tá, são diferentes, né? São diferentes, tem um determinado ângulo θ, tá? E nessa situação, essa minha equação aqui não é válida, tá? É uma equação mais complexa, eu não tenho ela aqui de cabeça, eu poderia até pegar para vocês, se vocês quiserem, mas a gente não vai usar aqui no curso, tá? Justamente porque se eu tenho pelo menos um eixo de simetria... Opa. Tá? Então, seção retangular, eu tenho dois eixos de simetria, concorda comigo? Ou na verdade, o meu eixo cartesiano se confunde com o eixo de simetria, né? Uma seção T, tá? Uma seção T tem esse eixo aqui de simetria, concorda comigo? Né? Assim, se a seção T for, se ela tiver abas iguais, né? Se ela tiver abas iguais, que não está muito claro aí nessa figura, mas se tiver abas iguais, eu tenho um eixo de simetria, né? Pelo menos em torno do eixo X, do eixo Y aqui, tá? For uma seção I, né? Seção I, se todas as abas forem iguais, né? Eu tenho dois eixos de simetria, né? Dois eixos de simetria e se confundem com o meu eixo X e Y. E, portanto, todo eixo de simetria, tá? Eu sei que é um eixo principal de inércia, tá? Eu não sei se é o que vai me dar uma... Ah, tá. E o que seria eixo principal de inércia, né? É o que me dá inércias máximas e mínimas, tá? Então, se esse é um eixo principal de inércia, a inércia em torno desse eixo aqui vai ser máxima ou mínima. Se esse daqui é eixo principal de inércia, o momento de inércia em torno desse eixo vai ser máxima ou mínima, tá? Quando um é máxima, a outra é mínima. Então, se a máxima está em Y, a mínima seria em X, né? Então, por exemplo, um eixo cantoneira, tá? Uma seção cantoneira que vocês estão vendo aí em estrutura metálica, não sei se vocês estão pagando, mas quem estiver pagando tem, né? Veja que eu não tenho nem simetria no eixo X, né? Nem simetria no eixo Y, tá? Não tenho simetrias. A minha simetria aqui vai se dar justamente em torno desse eixo aqui, tá? E eu sei que em torno desse eixo aqui, tá? Eu tenho a minha inércia principal, que nesse caso aqui seria a inércia máxima, tá? Me daria a inércia máxima. E o meu eixo principal secundário, né? O que me daria a inércia mínima, né? Seria justamente o ortogonal a ele, né? Me daria a inércia mínima. Tá? Então, para uma seção genérica qualquer, a gente consegue estimar, consegue calcular qual é os meus eixos principais de inércia, né? E a gente consegue fazer isso até mesmo utilizando meios gráficos, né? Como o círculo de Mohr, né? Então, a gente tem aqui inércia XY, né? E inércia X ou inércia Y, independe aqui, tá? Isso aqui pode ser ou X ou Y. Veja que quando a minha inércia XY for igual a zero, portanto, nesses dois pontos, é justamente quando eu vou ter a minha inércia máxima e a minha inércia mínima, beleza? Ou seja, a minha inércia máxima e a minha inércia mínima ocorrem justamente quando a inércia, o produto de inércia que a gente chama, eu acho que, tá? Não tenho certeza agora do nome correto, é igual a zero, tá? Então, por isso que quando a minha... Ah, tá. E eu não vou provar aqui, tá? Mas acreditem em mim. Toda vez que você tem um eixo de simetria, tá? Toda vez que você tem um eixo de simetria, você tem ali um eixo principal de inércia. Pode ser a mínima ou pode ser a máxima, tá? Mas você tem um eixo principal de inércia. Vocês se lembram disso, pessoal? O professor de vocês comprovou essas coisas para vocês? Veja que eu estou só revisando aqui, né? Lembro sim. Bom. Então, só como destaque, isso tudo, você perdi aí 10 minutos de aula, só para explicar que essa equação só é válida para quando o produto de inércia, né, é igual a zero, portanto, quando um dos eixos aqui, né, o X ou o Y, tem uma... são eixos de simetria. Tá? Então, para esse caso aqui, nós temos os dois eixos de simetria, então a gente está
tá confortável em utilizar essa equação aqui. Beleza. Então aqui a gente tem o que a gente chama de flexão oblíqua, tá? Flexão oblíqua. Agora, tanto um caso quanto o outro que eu apresentei aqui para vocês, a gente está trabalhando com flexão oblíqua simples, tá? Então, vê que a gente vai ter ou flexão reta ou flexão oblíqua, né? Oblíqua. Veja que vigas, tá? Só antes de passar para a próxima ideia, vigas, né? Vigas, usualmente, estão submetidas apenas à flexão simples, tá? Flexão simples porque as vigas usualmente resistem apenas a carregamentos, ações verticais, né? Ações na direção da gravidade, beleza? Isso é sempre verdade? Não. Tá? Isso é sempre verdade? Não. Por isso que o título, né, do assunto, do conteúdo, eu não considero correto, né? Para mim, o título do conteúdo deveria ser elementos de concreto armado submetidos à flexão reta, tá? Entre flexão reta e flexão oblíqua, elementos de concreto armado submetidos à flexão reta. Por quê? Porque eu posso ter um caso como esse aqui, né, em que eu tenho uma viga, né, em que eu tenho tanto ações verticais quanto ações laterais, e aqui com certeza eu vou ter uma flexão oblíqua, tá? Uma flexão oblíqua. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, além disso, aqui eu estou trabalhando apenas com flexão simples. Portanto, eu estou imaginando que só tem momentos fletores atuando na seção transversal, tá? Mas isso não é verdade também. Eu posso ter aqui num elemento estrutural qualquer, tá? Um esforço normal atuando, né? E a gente sabe que se a gente tem a gente tem uma seção transversal, né? Uma viga aqui olhando de lado, tá? E a gente aplica um esforço normal, né, no elemento estrutural qualquer, não de uma viga, tá? No elemento estrutural qualquer, a gente vai admitir que a deformação dele se dará uniformemente, tá? Então, a deformação em qualquer ponto Y ou X, né, da seção transversal, vai se deformar por igual, e essa deformada será o esforço normal dividido pela rigidez axial, né? A. Agora não é mais I, é a área, né? E ela é uniforme, não depende nem de X nem de Y, tá? Não depende nem de X nem de Y. Qualquer ponto X e Y da seção, ela deformaria por igual, né? Então, se for compressão, a deformada é negativa, se for tração, a deformada é positiva. Então, da mesma forma, utilizando a lei de Hooke, né, a gente pode dizer que a tensão vai ser igual ao esforço normal dividido pela área, né? Em qualquer ponto da seção aí. Então, eu posso sobrepor os efeitos aqui, já que eu estou considerando material elástico linear, em que eu posso simplesmente somar o efeito do esforço normal, vou chamar aqui N só, dividido pela área. Tá? Não defini nem quem é a área, nem quem é o esforço normal, então deixa eu definir quem é a área. Vai ser BW vezes H, né? E vale o destaque aqui, percebe que ele não deu nenhum erro aqui, né? Então você tem que tomar cuidado, porque vê que ficou azulzinho aqui, é porque ele considerou isso aqui como unidade, tá? Então, ele está considerando aqui Newton sobre Ampere, estava considerando Newton sobre Ampere, tá? Então, como eu declarei aqui quem é a área já, ele ficou preto, mas, ó, aqui ele está ambos azulzinho, né? Não sei se dá para enxergar, tá? Mas, quando eu declaro aqui quem é A, né? E eu não preciso pedir a resposta, tá? Simplesmente por declarar, né? Por dizer quem é, ele já transforma em preto aqui e já considera esse valor automaticamente, tá? Então, aqui eu ainda não disse quem era, então deixa eu dizer que meu esforço normal aqui, vamos supor que seja de compressão, tá? Eu vou botar negativo aqui, vou botar, sei lá, 100 kN vezes metro. Opa, 100 kN só, né? 100 metro. E, beleza? O que aconteceu aqui não mudou muito, porque a forma não vai mudar muito, variar muito, tá? Mas o que vocês têm que perceber é que
a linha neutra, tá? A linha neutra não passa mais pelo centro de gravidade, tá? Antes, tá? A linha neutra, obrigatoriamente, se não tiver esforço normal, portanto, se houver apenas flexão simples, né? A minha linha neutra aqui passa em torno do eixo de gravidade, né? Do centro de gravidade, que aqui estaria no ponto 00, tá? Veja que essa minha linha aqui é justamente a linha neutra, tá? Apesar do programa não estar dizendo aqui, eu sei, tá? Por definição, essa linha aqui, tá? Que está cruzando justamente o ponto 0, é justamente a minha linha neutra, tá? Quando eu adiciono o meu esforço normal, percebo que ela saiu, tá? Não está muito claro porque o meu esforço normal está pequeno, mas deixa eu aumentar aqui. Aí a gente vai ver, ó, que não tem mais nenhuma linha aqui passando pelo eixo 0, né? Então, se a gente fosse olhar os valores aqui, a gente vai ver que a minha linha neutra, na verdade, vai estar deslocada, tá? Infelizmente, aqui por esse gráfico a gente não vê muito, mas eu posso ter uma situação, pessoal, que eu estou aplicando tanta compressão, vamos dizer aqui que eu estou aplicando 1.500, que a minha linha neutra sai da minha seção, tá? Então eu posso ter uma linha neutra fora de seção. Vou só esticar aqui para pegar os valores, ó. Aqui ainda está tendo tração, tá? Tá a compressão aqui, tá tração aqui. Então eu vou aumentar. Mas veja que o meu zero está entre o amarelo e o laranja, né? Então a linha neutra está mais ou menos aqui, tá? A linha neutra está aqui, tá esse traço aqui, tá? O que eu vou fazer aqui é aumentar ainda mais a compressão. Deixa eu botar aqui, vou exagerar, menos 5.000. Tá? Vocês vão ver que a minha seção vai estar toda comprimida agora, tá? Então, veja que o meu último valor aqui vermelho, tá? Que é esse pontinho aqui, ainda está comprimido, tá negativo, tá? Tá valor negativo. Não sei se está dando para ver aí, mas tá valor negativo. Portanto, a minha linha neutra saiu da seção e a minha seção está toda comprimida, tá? O que é bom para concreto armado, né? Já que o concreto resiste bem à compressão, né? Tá? Por outro lado, pessoal, a relação entre os momentos fletores, né? Se eu tenho mais momento em X, eu tenho mais momento em Y, o que vai fazer é justamente inclinar ou mais ou menos essas minhas isolinhas, né? Então, perceba, se eu aumento muito o momento Y em relação ao momento X, se eu boto aqui 250, tá? Vê que ele vai ficando mais próximo da flexão reta em torno do eixo X, né? Se eu tenho a mesma intensidade, tá? Em X e em Y, essa minha inclinação com certeza será 45 graus, tá? Perdão, não será 45 graus porque as dimensões não são iguais, né? Tá? Mas se as dimensões fossem iguais, se fosse quadrado, seria 45 graus, tá? Porque também depende da dimensão da seção, tá? Então, se eu boto mais momento fletor aqui em torno do eixo Y, se ele se aproxima, ele vai se aproximando da flexão em torno do eixo Y, tá? Flexão simples em torno do eixo Y. Tá muito confuso, pessoal, aí? Me diz aí que vocês estão conseguindo acompanhar. Porque a minha ideia é só vocês entenderem o que é o mecanismo, né? O que é flexão simples, né? O que é flexão reta, o que é flexão oblíqua, né? Então, flexão oblíqua, flexão reta, quando você tem flexão apenas em torno de um eixo, né? Eixo esse que você determinou, né? O eixo cartesiano normal, X ou Y, tá? Porque justamente as minhas isolinhas ou a minha linha neutra estará com ângulo reto, né? 0 ou 90 graus, tanto faz, a depender da referência, tá? Flexão oblíqua, porque você tem momento nos dois eixos, né? Portanto, o momento resultante vai estar fora dos eixos principais, dos eixos característicos aqui. E aí você tem uma flexão oblíqua, dessa forma, né? Inclinada, que as minhas isolinhas vão estar inclinadas. E quando eu não tenho esforço normal, eu chamo de flexão simples, porque só está atuando momentos fletores, só está atuando flexão. Quando eu tenho também um efeito aqui, a componente do efeito normal, tá? Do esforço normal, então eu vou chamar isso aqui de uma flexão. Alguém se lembra aí? Alguém arrisca? Seria a flexão composta, né? Então, basicamente, nós podemos ter uma flexão reta ou oblíqua
e nós podemos ter flexão simples ou composta, né? E aí podemos ter a combinação de todas essas definições, né? Podemos ter uma flexão simples e reta, podemos ter uma flexão simples oblíqua, nós podemos ter uma flexão composta reta e nós podemos ter uma flexão composta oblíqua. Pode ser, pessoal? Vocês compreenderam aí as definições corretamente? Isso é importante, tá? Sim. Porque aqui no curso nós estaremos limitando a aprender a dimensionar flexões simples e reta, tá? Portanto, não há esforço normal, tá? E não há flexão em torno do eixo, só há flexão em torno de um dos eixos, tá? Que usualmente aqui a gente vai admitir como sendo flexão em torno do eixo X, tá? Porque a gente vai comprovar a definição. Se por acaso for ao contrário, na prática do dia a dia, é só você inverter os eixos, né? É só você simplesmente rotacionar os eixos, você vai dimensionar do mesmo jeito para X, tá? Como eu expliquei anteriormente. Então, esse tempo todo gasto para revisar a mecânica dos sólidos e vocês entenderem, pessoal, tá? Relembrarem, né? Não entenderem, relembrarem e verem a importância, tá, desses conhecimentos, tá, para o que a gente vai fazer para frente. Porque senão vocês vão estar aplicando equações, que a gente vai deduzir algumas equações aqui, vocês vão estar aplicando mecanicamente e não vão estar entendendo nada que vocês estão fazendo, tá? Então, mas primeiro ponto, a gente vai estar dimensionando aqui vigas para flexão simples e reta. Mas, professor, e os demais tipos? E se for uma flexão composta? Se for uma flexão oblíqua? Tá? Bom, vocês vão estar aprendendo a dimensionar em concreto 2, os elementos que a gente chama de pilares, né? Pilares. Então, usualmente, pilares estão submetidos a flexão composta e oblíqua, tá? Que seria o caso mais genérico, beleza? Então, lá, quando vocês forem ver pilares, com certeza vocês vão aprender a dimensionar elementos de concreto armado submetidos à flexão oblíqua, flexão composta, oblíqua. Lembrando que, na verdade, lá vocês não vão estar aplicando, aprendendo a dimensionar exatamente pilares, e sim elementos submetidos à flexão composta e oblíqua. Tá? Agora, vale destaque que lá vocês vão estar focando em elementos flexocomprimidos, ou seja, em que o esforço normal usualmente é de compressão. Tá? E isso vai ocorrer em 90% das vezes em concreto armado, tá? E que os elementos pilares, né, estarão comprimidos, né? Então, a gente não é comum a gente utilizar elementos tracionados de concreto armado, tá? Como é comum no caso de aço. Aço a gente adota o elemento, a seção transversal lá, usa para compressão ou para tração tranquilamente. Então, vocês aprendem a dimensionar para tração, aprendem a dimensionar para compressão, né? Aqui, não é usual a gente estar utilizando elementos de concreto armado para tração, né? Eu não sei se o Jackson lá traz esse conteúdo, nem que seja como um conteúdo secundário, né? Um dimensionamento de tirantes, ou flexão. Aí que seria uma flexotração, né? Seria uma flexotração e não mais uma flexocompressão. Não sei se ele traz. Eu acharia interessante se eu desse conteúdo, eu pelo menos traria uma observação, né? Mostraria rapidamente. Mas não é usual trabalhar com elementos tracionados de concreto, porque o concreto fissura, tá? E a gente tem uma perda muito grande de eficiência, tá? Do elemento estrutural. Então, basicamente, se a gente dimensiona um elemento de concreto armado a tração, uma flexotração, tá? A gente vai ignorar o concreto que está lá completamente, vai considerar só que a armadura está trabalhando, né? E eu acho isso totalmente ineficiente, né? Então, usualmente, quando a gente trabalha com elementos de tração, que a gente chama de tirantes, tá? Tirantes. Então, é bom você anotar esse termo, né? E fixar nesse termo na coisa tirantes, porque na norma, inclusive, traz esses elementos como tirantes, né? Então, quando a gente trabalha com elementos tirantes, usualmente a gente utiliza elementos metálicos, né? Eu, pelo menos, prefiro trabalhar com elementos metálicos, considero que seja mais eficiente, tá? E mais barato. É mais eficiente, mais barato e usualmente mais durável também, tá? Se você pintar adequadamente, né? Entenderam, pessoal? O que eu quero trazer aqui para vocês? Sim. Bom, então
vamos lá aprender a dimensionar a flexão simples e reta. Então, no primeiro... Perdão. Vai ficar sempre assim, porque eu tô com a tela duplicada aqui, tá, pessoal? Mas para ver justamente o chat e tal. Então, aqui o que eu falo basicamente é explicar essa questão das flexões, né, da flexão. Tá. E aí eu esqueci de explicar uma coisa que eu vou explicar agora. E depois eu passo para... Essa teoria toda de flexão aqui, ela segue uma hipótese simplificadora, tá? Isso aqui só é válido, isso aqui tudo só é válido para o que a gente chama de flexão pura, tá? Flexão pura. O que seria flexão pura, né? Ou seja, como é que eu vou explicar isso aqui? Esqueci a definição exata. Mas, vamos lá, de forma simples aqui, pessoal, tá? Flexão pura não tem tensões cisalhantes na seção. É quando só tem momento fletor. Momento fletor, né? Isso. Perfeito. Quando está atuando apenas momento fletor, mas poderia ter também esforço normal, tá? Poderia ser esforço... Lá na flexão composta oblíqua, a gente está trabalhando com a flexão pura ainda, a gente está admitindo que a flexão é pura, mas o que a gente não tem realmente, efetivamente, são tensões cisalhantes, né? Então a gente só tem tensões normais atuando nesses pontos aqui. O que a gente pode simplificar como não há, né? Não há esforço cortante, eu vou chamar de V aqui esforço cortante, tá? Então, na verdade, não há esforço cortante, tá? Então, V igual a zero, ou momento torsor, tá? Ou momento torsor que também vai ser igual a zero, beleza? Porque ambos, tanto o esforço cortante quanto o momento torção, né, geraria tensões cisalhantes na minha seção transversal. Tá? Então, um caso clássico, pessoal, que é muito utilizado para ensaios, né, de laboratório, seria a viga de 4 pontos, tá? Viga carregada. Na verdade, não é carregada, 4 pontos, tá? Que seria justamente quando a gente pega uma viga do laboratório, tá? Admite que ela está biapoiada, então coloca rolos aqui na extremidade, né, para ela conseguir girar, não engastar nada, né? E coloca também rolos aqui em cima, tá? Geralmente tem 1/3 e 2/3 da viga, né? Então a gente divide a viga em 3 partes iguais. E aplica cargas aqui, né? Esse rolo também é para garantir que não haja que haja a carga mais próxima da concentrada possível, né? Então, admitindo que isso aqui é P sobre 2, isso aqui também vai ser P sobre 2, tá? Lembrando que isso aqui usualmente tem uma chapa, tá? Aqui em cima e o carregamento é feito aqui no meio, né? Então, a carga que a máquina lê é a soma dessas duas, né? É a soma dessas duas. Então, admitindo que cada uma deve ser P sobre 2, a gente vai ter reações aqui P sobre 2 também, tá? P sobre 2 também. E a gente vai ter um diagrama de momento fletor. Na verdade, primeiro de esforço cortante, né? A gente vai ter um diagrama aqui de esforço cortante, que vai ser algo do tipo assim, ó. Esforço cortante constante até aqui, depois ele zera aqui nesse ponto aqui, tá? Vem zero até esse outro ponto, tá? E depois vem aqui o valor de P sobre 2, tá? Valor de P sobre 2. Já o momento fletor, né, o diagrama do momento fletor, se a gente quiser desenhar, ele vai ser algo do tipo uma reta, né, pessoal?
até esse ponto aqui, tá? Uma reta até esse ponto aqui. Vem constante, tá? Até esse ponto. Tá? E depois ele volta aqui para zero. Então, vê que nesse tramo central aqui, né? Nesse tramo central aqui, em um terço da viga pelo menos, ele tem o que a gente chama de flexão pura. Portanto, não está atuando nem esforço cortante, nem momento torçor, apenas momento fletor. Né? Esse valor do momento fletor também é fácil de achar, né? P sobre 2 vezes L sobre 3. Né? Então vai ser P sobre 2 vai ser PL sobre 6. Eu acho que é isso. Né? Esse valor do momento fletor. Tá? E aí, quando a gente vai ensaiar concreto armado, geralmente a gente... É mais complexo fazer com esse... Ou pode fazer um ensaio de 3 pontos, ou pode fazer um ensaio de 4 pontos. Tá? O melhor é o ensaio de 4 pontos, porque a gente garante que nesse centro aqui não vai ter esforço cisalhante, né? E, portanto, a gente foca o nosso dimensionamento nesse tramo central. Né? A gente compara, né, o nosso dimensionamento nesse tramo central para bater certinho com a teoria. Beleza? Então, toda essa teoria que a gente vê lá em mecânica dos sólidos e que a gente reviu aqui, ela é baseada nessa situação, tá? Em que o momento fletor é puro, né? A minha seção está submetida a uma flexão pura. Ah, mas nem toda viga vai estar submetida à flexão pura. Na verdade, 99,9% das vigas não vão estar atuando em flexão pura. Eu tive, por coincidência, tá? Não é premeditado, mas eu tenho uma situação, eu já me deparei com algumas situações que a viga basicamente estava submetida à flexão pura, tá? Basicamente. Porque a carga distribuída era muito baixa em relação às cargas pontuais, né? E aí o que aconteceu foi justamente que aconteceu, né? Mas simplesmente coincidência, tá? Uma situação específica. Mas usualmente o que a gente tem é vigas com esforços cortantes, né? Presentes em praticamente todo o seu comprimento, né? A não ser no ponto de inversão, né? Nos pontos de inversão de esforço cortante. E aí? Né? E aí que... E aí que viu-se, né, por meio de experimentos, tá? E seja, inclusive, conferidos posteriormente numericamente, né? Mas primeiro foi por análise experimental mesmo, tá? Percebeu-se que quando o comprimento da viga, né, que eu vou chamar aqui de L, é muito maior do que as dimensões da seção transversal, né? Se for a seção transversal retangular, vou chamar aqui de BWH, né? As dimensões. Então, quando é muito maior, tá? O efeito do esforço cortante, né? É muito baixo, tá? A distorção causada pelo esforço cortante é muito baixa, pelas tensões diferentes é muito baixa, e, portanto, a gente pode simplificar, né? Aproximar por flexão pura, tá? Flexão pura. Então, isso é meio que já padrão, vamos dizer assim, é meio que aceito já, né? E realmente funciona. Tá? Para vigas usuais, em que o comprimento é muito maior que as dimensões da seção transversal, né? A gente pode estar admitindo aí com flexão pura. Beleza? O que mais eu queria falar aqui? Tá. Então, antes de ir para as equações propriamente ditas, o que a gente precisa entender é que o concreto armado, ele não é um material elástico, né, e linear. E, na verdade, não é nem um material homogêneo, né? Ele tem dois materiais juntos, né, trabalhando em conjunto. E dois materiais com propriedades diferentes. O aço tem um comportamento, né, muito diferente do concreto, né? Se a gente for avaliar a tensão, o gráfico de tensão e deformação de ambos os materiais, né? Então, nós temos uma situação em que a gente não vai conseguir usar essas teorias da forma como a gente viu lá em mecânica dos sólidos, tá? Mas a gente vai partir desse conteúdo de mecânica dos sólidos para chegar onde a gente quer chegar, né? Com algumas simplificações, é verdade,
tá? Mas vamos chegar lá, beleza? Beleza. Vamos lá. Então, a gente tem que entender aqui que para aprender o dimensionamento de concreto armado, né, vocês vão ter que se desfazer da ideia, né, de que a ruína, tá, a ruptura do material, do elemento estrutural, se dá quando o elemento chega na sua tensão limite. Né? Então, vocês vão ter que ignorar, eu não sei se vocês viram isso lá em Mecânica dos Sólidos 2 e 3, né? A gente não vai avaliar a resistência do material pelas suas tensões, portanto, a gente não vai fazer tensão resistente, tem que ser maior ou igual à tensão solicitante, né? A gente não vai fazer isso. Opa. A gente não vai fazer isso. Tá? Porque, na verdade, para a viga de concreto armado, a ruptura se dará pelas deformações. Então, nós temos que garantir que a deformação atuante, tá? A deformação atuante, que eu vou chamar de S, tá? De solicitante, tensão, a deformação solicitante, ela tem que ser menor ou igual à deformação última, tá? Eu vou chamar aqui de deformação última, né? Que seria a deformação resistente, vamos dizer assim. Até quanto o material consegue se deformar antes da ruptura. Tá? E, portanto, a gente vai ter que entender que, na verdade, a gente não vai estar trabalhando mais com um material elástico linear, né? Ou com um comportamento elástico linear perfeito. Né? Então, eu já falei para vocês que o concreto, que seja o diagrama do concreto, nós vamos admitir como sendo, diagrama de tensão e deformação, né? Vale destacar. Como sendo uma reta, né? Até um certo ponto. Depois ele se torna não linear, porém ainda elástico, tá? E depois ele ainda consegue um trechinho de plasticidade, tá? Um trecho plástico, vamos dizer assim, em que ele mantém a tensão, tá? Num determinado limite, mas continua se deformando. Continua se deformando. Ou seja, não rompeu ainda. Então, aqui eu tenho um material elástico linear, aqui eu tenho um material elástico, porém não linear, né? E aqui eu tenho um material nem elástico e nem linear, né? Tá? Que é um comportamento plástico perfeito. Tá? E aí, veja, o meu material não vai romper aqui, nem quando eu termino a linearidade, né? Nem vai romper aqui, quando acaba a elasticidade do material. Ele vai romper quando ele chega na sua deformação última aqui, depois de ter plastificado muito, né? E a gente vai chamar essa deformada de deformação última. Tá? Deformação última. Mesma coisa o aço. Tá? Mesma coisa o aço. Nós temos o diagrama tensão, deformação do aço. Tá? O que seria tensão e aqui deformação. Só destacando, pessoal, que esse valor aqui de tensão, né, limite, é o que a gente vai chamar do FCD, né? FCD, tá? Que seria, na verdade, é 85% do FCD, mas seria uma relação com o FCK, né? Que a gente já viu da onde vem o FCK e tudo mais, né? Aqui, no caso do aço, a gente vai admitir que ele tem uma fase elástica linear e depois ele já passa para um estado plástico, tá? Plástico perfeito, que seria aqui o patamar de escoamento, né? Então, portanto, essa tensão aqui a gente vai chamar de tensão de escoamento, de projeto, tá? Vale destacar isso para o dimensionamento, a gente vai utilizar sempre de projeto. E o aço não vai romper aqui quando termina a sua fase elástica linear, nem vai romper aqui no meio do patamar de escoamento, ele vai só romper quando chegar na deformação última desse material, tá? E a deformação última do concreto, tá? A gente vai admitir
dois valores. A gente vai admitir que essa deformação última aqui do concreto é 2 por mil, tá? Quando for um elemento comprimido, tá? Então, isso aqui é sempre 2% na compressão, tá, pessoal? A gente vai admitir que o concreto só trabalha na compressão, tá? E vai ser 3,5 por mil, tá? Quando ele estiver trabalhando na flexão, tá? Isso aqui é só para deformação de compressão, tá? Deformada de compressão, né? Compressão. Beleza? Compressão. Beleza? Então, aqui seria menos, né? Vamos dizer assim, menos 2,5, menos 3,5 por mil. Então, a gente vai admitir que o concreto vai conseguir chegar até essas deformadas, né? Se ele tiver comprimido, uniformemente comprimido, tá, pessoal? Ele vai chegar até menos 2 por mil. Se ele tiver flexionado, a deformada de compressão máxima vai ser menos 3,5. Beleza? Veja que para deformações maior que zero, ou que vai ser bem baixo, tá? Vai ser bem baixo que ele vai aguentar, ele vai fissurar rapidamente, beleza? Então ele vai fissurar rapidamente e a gente vai desprezar essa deformação na tração. Tá? Já o do aço, e está me faltando espaço aqui, mas vou colocar aqui em cima, tá? Deformada do aço, deformada última do aço, tá? A gente vai considerar que ela é 10 por mil, tá? Na tração, tá? E que ela vai ser 3,5 por mil, ou, perdão, eu vou apagar isso aqui, fazer melhor. Ou que ela vai ser igual à deformada do concreto, deformada última do concreto na compressão. Tá? Ou seja, ou a deformada última do aço na tração vai ser 10 por mil, ou vai ser igual a de concreto na compressão. Por quê? Porque a gente vai estar admitindo que o aço estará trabalhando em conjunto com o concreto. Portanto, a gente vai admitir que o aço está aderido perfeitamente ao concreto. Tá? Então, se o concreto se deformar, o aço deforma junto. Se o aço deformar, o concreto se deforma junto. Tá? Então, na compressão, se eu comprimo uma seção que tem aço e concreto ao mesmo tempo, tá? Que seria o concreto armado, o que vai acontecer é que o aço até consegue deformar mais. Ele consegue deformar 10 por mil, 15 por mil na compressão, consegue deformar bastante na compressão, tá? O problema é que o aço já vai ter, o concreto já vai ter rompido, né? Quando a deformação desse trecho da seção de concreto armado tiver deformado mais que 3,5 por mil, o concreto já vai ter rompido. Então, portanto, não interessa para mim avaliar a seção a posteriori disso, né? Porque se o concreto já rompeu, a minha seção já rompeu como tudo. Tá? Eu já vou admitir que a minha seção rompeu como tudo. Então, portanto, nós vamos admitir que o aço só consegue também deformar o mesmo tanto que o concreto na compressão. Professor, e na tração? Por que o aço consegue deformar mais na tração do que o concreto? Veja, eu estou admitindo aqui com vocês que o concreto nem se deforma na tração, né? Vamos dizer assim, a deformação é muito próxima de zero, vou considerar que é igual a zero. Porque logo quando ele tiver uma deformada bem pequena, ele já vai fissurar, certo? Aí você me pergunta, professor, e por que o aço consegue ir além aí nesse caso? Porque a gente vai admitir que o concreto fissurou, essa fissura irá abrir e o aço irá continuar esticando, certo? Então, portanto, essa deformada do aço, ele consegue prosseguir se deformando na tração, porque ele vai estar se deformando entre as fissuras, entre as seções fissuradas do concreto. Consegue visualizar, pessoal, esse efeito aí? Não, tá todo mundo calado, é porque ficou dúvida, provavelmente. Deixa eu desenhar aqui, então. Vou abrir um novo. Veja,
se eu tenho aqui não tem problema, pessoal, vocês entenderem, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho informações na minha cabeça, estou visualizando isso e vocês não estão. Então, é importante ser sincero, pessoal. Não estou vendo bem o que você está querendo explicar, tá? Perceba que isso aqui seria a viga vendo ela de lado, tá? Vendo ela de lado. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma flexão, tá, em torno desse eixo, tá, tem uma flexão assim, e portanto a minha deformada, tá, eu tenho o aço aqui embaixo, vale destacar isso, deixa eu desenhar aqui o aço em vermelho, eu tenho o aço aqui embaixo, tá, então vamos supor que eu coloco o aço aqui embaixo, e coloco também o aço aqui em cima, opa, vou desenhar aqui, coloco o aço também aqui em cima, tá? Nesse ponto mais ou menos. Tá? Se eu aplico o momento fletor, tá? Essa minha seção irá girar. Girar de forma reta, tá? Isso não vai ser diferente. Então, essa minha seção irá girar. Eu não sei onde é a linha neutra disso aqui, porque eu não sei onde é o baricentro, tá? Não estou determinando onde é esse baricentro, mas essa minha seção irá girar. Com certeza, aqui em cima irá comprimir, aqui embaixo ela irá tracionar. Certo? Eu não sei quanto de aço eu estou colocando aqui embaixo, quanto de aço eu estou colocando aqui em cima, e, portanto, eu não sei em que posição está essa minha linha neutra, tá? Mas vamos supor que esteja mais ou menos aqui, tá? A minha linha neutra. Então, veja, para esse aço aqui encurtar, tá? Ele vai ter que encurtar junto ao concreto, tá? Só que esse concreto, ele só consegue encurtar aqui, tá? CU, vou chamar, tá? 3,5 por 1000, porque na flexão, né? A gente está trabalhando aqui na flexão. Então, essa deformada do concreto aqui, ele consegue no máximo 3,5 por 1000. Tá? E, portanto, o aço só vai conseguir vir até aqui também. Ele não vai conseguir vir. Na verdade, a deformada do aço vai ser até menor do que 3,5 por 1000, né? Porque a gente tem aqui uma relação triângulo. Mas como essa distância é bem pequena, tá? A gente vai admitir que a deformada do aço aqui vai vir junto também 3,5 por 1000. O aço conseguiria se deformar mais, tá? Você conseguiria empurrar mais o aço, mas o concreto você não consegue empurrar mais. Porque se você empurrar mais o concreto aqui, a gente vai admitir que o concreto já está todo esmagado, né? Então ele vai totalmente fraturar completamente lá em cima, tá? E você vai perder a continuidade entre as moléculas, né? Tá? Então ele vai ser esmagado, a gente vai admitir aqui que o concreto vai estar esmagado. Beleza? Já que na tração, o concreto não consegue tracionar nada, pessoal. Tá? A gente vai admitir que, na verdade, esse triângulo aqui, na verdade, não existe, tá? Porque essa seção que estava desse lado, deixa eu ver como é que eu desenho isso. Eu vou desenhar aqui no meio, tá? Então, depois de uma flexão, o que vai acontecer é que eu vou ter para uma direção, vou ter esse lado, olhando pela outra seção, vou ter isso daqui, tá? Então, essa seção aqui vai se abrir, tá? Essa aqui vai fissurar. Isso aqui tá bem grande, né, pessoal? Essa deformada, né? Mas é como se isso aqui fissurasse. Opa, eu desenhei errado, né? Porque teria que ser na linha neutra. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui um diagrama de deformação assim, e o outro que eu tenho um diagrama de deformação assim, tá? Isso é uma reta, tá? Vamos supor que seja reta. Tá meio curva aí, mas seria uma reta. Então, aqui seria a seção indeformada, tá? Seção indeformada. Esse lado aqui comprimir para cá, esse lado comprimir para cá, porque a seção está com flexão, olhando para um lado ou para o outro, né? A gente está como se a gente estivesse cortando a seção olhando para o lado ou cortando a seção olhando para o outro, né? Então, o que vai acontecer é que essa seção aqui vai ter que tentar se afastar uma da outra e o concreto vai fissurar por completo, tá? O concreto vai se fissurar, vai rodar, tá? Vai rodar e o aço vai se deformar, tá? Então, quanto maior essa abertura de fissura aqui, vamos supor que essa seja a abertura de fissura, mais o aço está se deformando, tá? Então, a gente vai admitir que o concreto, a deformada do concreto na tração última é igual a zero, ou bem próximo de zero, tá? E a deformada do aço, né, vou chamar ES,
O último a gente vai considerar como sendo 10 por mil, beleza? Porque a gente vai admitir que o concreto vai fissurar aqui abaixo da linha neutra e que o aço vai continuar se deformando até chegar na sua deformada última. Não sei se ficou confuso aí, pessoal. Tentei explicar melhor possível aí a ideia, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam principalmente é que a ruptura se dará por deformações últimas, tá? Que eu citei agora quais são, e não por tensões, tá? Ok. Dito isso, para finalizar essa primeira aula, essa primeira parte, né? E dar um intervalozinho, o que vai acontecer é o seguinte: ao longo do carregamento de uma viga de concreto armado, a gente vai ter diversas fases diferentes, né? A gente vai ter uma fase em que o material está em elástico linear, a gente vai ter uma fase que o concreto já fissurou na tração, e a gente vai ter uma fase que o concreto está chegando na sua deformada última, tá? O concreto e o aço, né? O concreto ou o aço. Beleza? E a gente vai separar essas fases, tá, do concreto em estádios, tá? O que a gente vai chamar de estádios. Então, imagine o seguinte, pessoal. Imagine que você está fazendo um ensaio de uma viga no laboratório ou que você está construindo aos poucos, né? E aos poucos você está carregando essa viga, tá? Aos poucos você está carregando esse elemento estrutural. Então, portanto, aos poucos o momento fletor vai aumentando, tá? Então, eu tenho um momento fletor começa em 0, vai aumentando aos pouquinhos, e a minha viga vai apresentando os resultados diferentes ao longo que eu vou aumentando esse meu momento, tá? E usualmente, no mundo, né, a gente separa esse elemento concreto em 3 fases distintas, né, em 3 situações características, né, de comportamento, propriamente dito, né? E aí, essas fases a gente vai chamar de estádios, né? A gente vai chamar de estádio 1, estádio 2, estádio 3. Ou seja, a depender da seção transversal, da quantidade de armadura que eu coloco na viga e do momento fletor aplicado, essa minha viga poderá estar no estádio 1, no estádio 2 ou no estádio 3 ao longo da sua vida útil, tá? Ao longo da sua vida útil. Beleza? E é justamente isso que a gente vai avaliar na hora de dimensionar, né? Então, o que seriam esses estágios, né? Como é que a gente classifica esses estágios? Ou seja, como é o comportamento da viga no estádio 1, como é o comportamento da viga no estádio 2 e como é o comportamento da viga no estádio 3. Como a gente sabe em que estádio a minha viga estará? Beleza? Bom, o estádio 1 se classifica para uma situação em que tanto o aço quanto o concreto, tá, estão ainda em seu comportamento elástico linear, tá? Tanto na tração quanto na compressão, tá? Então, veja, se eu aplico o momento fletor aqui, né, essa figura, toda vez eu esqueço de trocar, pessoal, eu não gosto muito dela, porque, veja, que ele está botando o momento fletor aqui, mas ele está considerando que a deformada é de compressão assim, né? Eu não gosto muito. Para mim, a deformada de compressão é entrando na seção, né? Faz mais sentido para mim, pelo menos, tá? Mas tenta abstrair isso daí. Aqui em cima, eu estou sempre comprimindo, aqui embaixo, eu estou sempre tracionando, ou seja, eu estou trabalhando com momento positivo, né? E aí vem o primeiro ponto, tá? Toda essa discussão aqui a gente vai fazer para momento positivo, toda dedução das equações a gente também vai fazer para momento fletor positivo. Portanto, as equações são válidas apenas para momentos fletores positivos em tese, tá? Então, a gente nunca vai colocar um momento fletor com valor negativo, tá, nas equações. Sempre o valor vai ser que você vai colocar nas equações serão positivos, porque a dedução que a gente vai fazer é sempre um momento positivo. Aí você me pergunta, mas professor, e se o momento da viga que estiver atuando na viga for negativo, o que é que a gente faz? Ora, você vai considerar o valor em módulo nas equações, porém você vai saber que as trações estão ocorrendo na fibra superior e as compressões
e a compressão na fibra inferior. E, portanto, vai ser tudo o inverso, né? O aço que você vai estar considerando vai estar aqui em cima e o concreto comprimido você vai estar considerando aqui embaixo. Tá? Então, toda a dedução vai ser feita com momentos positivos e você vai ter que fazer em primeira mão, tá? Inicialmente, a priori, vocês vão ter que fazer a avaliação onde estará a armadura, certo? Se vai estar na parte tracionada ou na parte comprimida. Tá bom? Isso é importante, muito aluno tem errado isso em trabalhos, né? E para mim isso aí é zero. Eu ainda considerei alguma coisa, porque eu não tinha feito o aviso. Eu geralmente gosto de avisar, mas estou avisando para vocês, né? Um erro como esse, você não colocar a armadura no lugar certo? Eu não vou dar zero, não, mas eu vou cortar pelo menos metade da sua prova, tá? Sua prova toda. Sua prova toda. Então, não vai importar se você fez os cálculos corretos, vai ser, vou cortar pela metade da pontuação, tá? Porque isso vocês não podem errar, tá? Isso não pode errar. Então, vocês têm que saber onde é a posição correta das armaduras, tá? Seja ela armadura de tração, seja uma armadura de compressão, tá? Beleza? Isso é erro conceitual eu corto pela raiz mesmo, tá? Errou isso, para mim, não entenderam nada do conteúdo, tá? Errou Professor, isso. Diga aí. não sei se foi pela pressão que o senhor colocou agora, mas eu acho que eu não entendi muito bem como é que funciona isso de posicionar a armadura. Beleza. Então, a gente comentou lá na primeira aula, né, e revisamos aqui hoje, que a gente vai admitir que o concreto não resiste nada à tração, tá, na hora de dimensionar. Beleza? Então, o concreto, a gente vai ignorar a resistência do concreto à tração para o dimensionamento da armadura, tá? Para o dimensionamento da armadura. Que aí a gente vai entender melhor agora quando terminar esse conteúdo aqui de estádios, tá? Mas, para a verificação dos estados limites de serviço, né? Para quem assistiu já às aulas de ações de segurança nas estruturas, já entende o que é estado limite de serviço e o que é estado limite útil, mas para as verificações de estado limite de serviço, a gente vai considerar, talvez, a resistência à tração do concreto, tá? Talvez. Porém, para dimensionamento da armadura, né, e para a escolha da armadura e da posição das armaduras, a gente vai sempre considerar que o concreto já não resiste mais à tração, portanto, já está fissurado. Então, o único elemento nesse elemento estrutural, né? O único componente que resiste à tração é o aço. Tá? E a compressão, usualmente, é apenas o concreto que resiste. Tá? Mas em determinadas situações particulares, a gente pode considerar uma ajuda de aço também na hora de resistir à compressão. Tá? Então, se o concreto não está resistindo sozinho à compressão, a gente vai colocar ali aço para ajudar. Tá? Inicialmente, hoje, na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando apenas com armadura tracionada, né? E na aula que vem a gente vai ver essa questão de colocar armadura para ajudar o concreto na compressão, tá? Então, portanto, o aço tracionado, né? Esse aço que a gente vai estar aprendendo a dimensionar por essas equações da aula de hoje, vai estar posicionado na região de tração, onde estiver sendo tracionado, tá? Onde a viga estiver sendo tracionada. Então, por definição, né, e pelo padrão brasileiro de dimensionamento, de análise estrutural, tá? Isso não é verdade no resto do mundo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é ao contrário. Na Europa é semelhante ao Brasil. Na verdade, o Brasil é semelhante à Europa. Né? O Brasil copiou muita coisa da Europa, tá? Nessa parte estrutural. Apenas na parte de aço que foi mais os Estados Unidos, que copiou mais os Estados Unidos. Mas na parte de concreto armado, foi uma cópia da Europa, né? Assim, cópia com algumas modificações. E eu não sei os outros países. Eu acho que o Canadá é semelhante aos Estados Unidos. Eu não sei, na Oriente, não sei. Eu não sei se é mais Japão, essas coisas, não sei qual é que eles usam. Mas a convenção brasileira, a gente admite momento fletor, por definição, né? Momento fletor positivo. Tá? A definição não é aquele negócio de mão direita e não mão direita, não é isso. A definição do momento fletor positivo, tá? Correta é o seguinte: compressão na fibra
superior, tá? E tração nas fibras inferiores. Né? Então, se o meu momento é positivo, tá? Lá de teoria das estruturas, a gente calculou as equações do momento fletor e ele deu positivo. Por definição, todos os eixos, todas as coordenadas, a gente impôs, tá? Que o momento fletor tivesse comprimindo a fibra superior e tracionado a fibra inferior. Então, vamos lá, você tem uma viga biapoiada. Aí você cortava, né? E dependia do lado que você olhava. Se você olhar pelo lado direito, aí o momento fletor positivo seria sentido horário. Se você analisasse olhando para o lado esquerdo, o momento fletor positivo seria direção anti-horário. Veja que essa regrinha, tá? Nada mais é que uma regra, é simplesmente para impor que a fibra superior esteja comprimida e a fibra inferior esteja tracionada, tá? Então, portanto, se o momento fletor é positivo, a armadura de tração sempre vai estar na parte inferior da viga, tá? A armadura de flexão positiva sempre armadura de flexão, né? A armadura de tração na flexão positiva sempre vai estar na parte inferior da viga. Beleza? Se você tem um momento fletor negativo, é o oposto, né? Momento fletor negativo seria o oposto. Você teria tração na fibra superior e compressão na fibra inferior, tá? Então seria o oposto disso daqui. Então, portanto, a armadura de tração, tá? Na flexão negativa vai estar sempre na parte superior da viga. Ficou claro agora, Ludmila? Ficou, professor. Agora, não quer dizer que eu não possa ter armadura na parte comprimida, tá? Eu posso ter também armadura na parte comprimida, porém, a quantidade de armadura que você coloca na parte tracionada e comprimida é diferente e a gente vai aprender a dimensionar isso posteriormente. Portanto, você precisa saber colocar onde é a armadura de tração e onde é a armadura de compressão. Beleza? Então, 10 horas, pessoal, não consegui concluir aqui, mas vamos dar uma pausa, tá? De 10 minutos aí, 10 e 15 a gente volta, beleza? Para concluir esse conteúdo. Até mais, tchau, tchau.